fala monstrinho, vamos falar um pouquinho sobre os sais. Lembra-se, o sal é aquela substância que apresenta um cátion diferente do hidrogênio e um ânion diferente do hidróxido, como é o caso aqui de NaCl. Agora, o sal ele pode ser chamado de halóide quando ele não tem oxigênio. E ele pode ser chamado de oxissal quando ele tem oxigênio. Você vai fazer essa divisão para fazer a nomenclatura, tá bom? Quando eu quero fazer o nome de um sal, halóide, um sal que não tem oxigênio, esse elemento que está à direita, você vai acrescentar o nome desse elemento à terminação eto. Portanto, fica muito simples, ó. É o cloro, então você vai dizer cloreto, no caso, cloreto de sódio. Todo mundo conhece o cloreto de sódio, o principal componente do sal de cozinha, confere? O cloreto de sódio também ocorre em minas subterrâneas. Essa mina de sal é conhecida como salgema, ok? O cloreto de sódio, vou te dar mais um exemplo, ele aparece na composição que a gente chama de soro fisiológico. Nada mais é do que uma mistura de água e sal. A percentagem de sal, nesse caso, é 0,9%. Muito bem. Aqui eu tenho iodo, então eu vou chamar iodeto, no caso, iodeto de potássio. Você já percebeu que o sal que você compra, está escrito lá na embalagem, sal iodado? É que o iodo é muito raro aparecer em alimentos. E nós precisamos de iodo para produzir hormônios, como o hormônio T3 e o hormônio T4. Então, uma maneira fácil, né, de você ter esse iodo na sua alimentação é justamente adicionando o iodo ao sal, no caso, na forma de iodeto. Então, é por isso que o sal de cozinha ele é iodado, ou seja, ele contém iodeto de potássio. Muito bem, e esse cara aqui não é só um elemento, é mais de um, né? O grupo CN é ciano, então no caso você vai chamar cianeto, tá bom? Cianeto de potássio. Os cianetos ficaram conhecidos como cianuretos. Essas substâncias são extremamente perigosas porque elas provocam um bloqueio da nossa respiração a nível celular. Daí o nome cianureto ficou conhecido como chamado de substâncias altamente venenosas, né? Muito bem. E se o sal for oxigenado? Aí você vai usar aquela mesma tabela que a gente usa e que você já viu aqui na outra aula sobre ácidos, em relação ao elemento central. Tem que saber o estado de oxidação do elemento central para ver se você vai usar algum prefixo e qual é o sufixo que você vai usar. Só tenha cuidado com o seguinte, no caso do ácido, os sufixos são oso e ico. E no caso dos sais é ito e aco. Você pode brincar assim, teimoso mosquito no bico do pato, para você trocar os sufixos, tá? Vamos entender esses nomes aqui. Por que o nóxido do cloro aqui é mais um, tá? Veja só, por que ele deu mais um? Porque o oxigênio é menos 2. Tá? Nos sais, o oxigênio, na maioria dos seus compostos, o oxigênio é menos 2. Ele só não é menos 2 naqueles casos que nós mostramos quando ele está combinado, lá nos peróxidos e superóxidos, você dá uma olhadinha na parte de óxido, na aula de óxidos, tá bom? Então aqui ele é menos 2, tá bom? Aqui, ó, mais um. Como a soma tem que ser zero, então esse cloro é mais um. Então, se o elemento central é mais um, ó, eu tenho que usar o prefixo ito. E como ele é um sal, a terminação ito. Daí o nome hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio ele é o principal componente da água sanitária. Muito bem. Por que o NOx deu 3? Porque a soma tem que ser zero. Então, se cada oxigênio é menos 2, aqui está dando menos 4. Certo? Como o sódio é mais 1, sódio é metal alcalino, quando combinado é mais 1, então teria que ser mais 3, que somando aqui dá 4, com 4 aqui dá 0, né? A soma tem que ser 0. 3, aí você vai lá na tabela, ó, 3. Aí já não usa o prefixo, usa só ito. Daí o nome nitrito de sódio. É muito usado como conservante. Muito bem, nós temos agora aqui um enxofre com estado de oxidação 6. Já que eu tenho 4 oxigênios, que daria 8, né? Negativo, mas tem duas cargas do cálcio aqui. Então, o enxofre é 6. 6 seria ato, tá bom? Daí o nome sulfato. Sulfato de cálcio desidratado. O sulfato de cálcio hidratado é o que a gente conhece como gesso, tá bom? Eu estou sempre fazendo essa correlação para você perceber que aquilo que você aprende aqui na aula tem a ver com o seu cotidiano, confere? Muito bem. Esse aqui é o sulfato. Já sabemos que esse é o quarto sulfato. Bem, se o ferro que estiver combinado a sulfato for o ferro 3, ó, como está aqui, ó, ferro 3, então ele é o sulfato férrico, tá bom? Aquela história, né? Quando você tem um metal que tem mais de um estado de oxidação e que se combina com mais de um estado de oxidação importante, que é o caso do ferro, para a gente dar um exemplo, ele tem estado de oxidação 2 e 3. Então, para um estado de oxidação menor, a gente acrescenta ao ferro a terminação oso. Então fica sulfato ferroso. E quando for o estado de oxidação maior, ferro. Por que a gente tem que fazer isso? Porque senão os dois ficariam sulfato de ferro. E por que no cálcio a gente não fez? Porque esses metais, os metais alcalinos terrosos, eles têm um estado de oxidação fixo, tá certo? É um abraço, por enquanto é só.